Olá, tudo bem? Hoje vou trazer um pouquinho para você sobre o sistema imunológico. Então, o que é o nosso sistema imunológico? Ele é um conjunto de elementos existentes no corpo humano que serve como proteção, uma barreira, um escudo para proteger o nosso corpo de invasores como os micro-organismos, germes, bactérias, vírus e fungos, os parasitas, que são os vermes, as células cancerígenas, os órgãos e os tecidos transplantados. Para defender o organismo, o sistema imunológico deve conseguir distinguir o que pertence realmente ao corpo e o que não pertence, que são os corpos estranhos. O processo de defesa através do sistema imunológico é chamado de resposta imune. Existem dois tipos de respostas imunes: a inata, também conhecida como natural ou não específica, e a adquirida, a adaptativa ou específica. Nessa imagem, a gente consegue ver mais ou menos a diferença entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Inata, natural ou não específica. Além dos órgãos, esse tipo de resposta imune também é composta pelas células de defesa, como os leucócitos, neutrófilos e macrófagos. Os principais mecanismos dessa imunidade inata são a fagocitose, liberação de mediadores inflamatórios e ativação de proteínas. Quando a imunidade não funciona ou é insuficiente, aí a imunidade adquirida entra em ação. Imunidade adquirida. Defesa adquirida ao longo da vida, como os anticorpos e as vacinas. São os mecanismos desenvolvidos para expor pessoas com o objetivo de evoluir as defesas do corpo. Como nesse caso a vacina, a gente recebe uma dose, nosso corpo vai produzir os anticorpos. Age diante de algum problema específico e depende da ativação de linfócitos. Existem dois tipos: a humoral, que depende do reconhecimento dos antígenos através dos linfócitos B, e a celular, que é mediado por células através dos linfócitos T. Sistema imunológico, então, as células principais, leucócitos, linfócitos, macrófagos, e os órgãos, que são divididos entre imunitários primários e imunitários secundários. Os leucócitos, então, são conhecidos também como os glóbulos brancos, células produzidas pela medula óssea e pelos linfonodos. Função, então, a produção de anticorpos para proteger o organismo contra os patógenos. Dentre os leucócitos, a gente pode encontrar os neutrófilos, que envolvem as células doentes e destroem, os eosinófilos, específicos para parasitas, os basófilos, que estão relacionados com as alergias, fagócitos, que realizam a fagocitose de patógenos, destroem a célula dos patógenos, e os monócitos, que penetram nos tecidos para defender. Esses são até, a gente consegue encontrar nos nossos hemogramas, os níveis que a gente tem. Linfócitos, então, é um tipo, dos leucócitos brancos, e a principal função é o reconhecimento e destruição de micro-organismos infecciosos, por exemplo, as bactérias e vírus. Existem, então, os linfócitos B e os linfócitos T. Macrófagos são células derivadas dos monócitos. Principal função, então, fagocitar as partículas, os restos celulares e micro-organismos. São os responsáveis por iniciar a resposta imunitária. Aqui a gente consegue ver, então, os órgãos principais, envolvidos no sistema imunitário. As tonsilas, palatina e lingual, e a adenoide, que é a faringe. Linfonodos, vasos linfáticos, o timo, os linfonodos, baço, placas e Peyers, apêndice, medula óssea e os vasos linfáticos. Sistema imunológico, então, órgãos imunitários primários são a medula óssea e o timo. E os órgãos imunitários secundários são os linfonodos, baço, tonsilas, apêndice e placas de Peyers. A produção de linfócitos, então, ocorre nos primários, na medula óssea e no timo. A medula óssea, então, é um tecido mole que preenche o interior dos nossos ossos, que produz
alguns elementos do sangue, as hemácias, né, os glóbulos vermelhos, os leucócitos e as plaquetas. O timo é uma glândula localizada na cavidade torácica, no mediastino. A função é promover o desenvolvimento dos linfócitos T. Então, os órgãos imunitários secundários, eles dão início à resposta imune. Os linfonodos são pequenas estruturas formadas por tecido linfóide que estão no trajeto dos vasos linfáticos espalhados pelo corpo, onde tem aquela famosa drenagem linfática, né? Fazem literalmente a filtragem da linfa. As tonsilas, que também são constituídas por tecido linfóide, riquíssimas em glóbulos brancos. O baço, que filtra o sangue, expondo aos macrófagos e linfócitos, que assim eles vão realizar a fagocitose para destruir as partículas estranhas, micro-organismos, hemácias e as outras células mortas. O apêndice, então, pequeno órgão linfático, possui grande concentração de glóbulos brancos. Então, ele não está ali só para incomodar, como falam, né? Ele também faz parte do nosso sistema imune. E as placas de Peyer, que têm um acúmulo de tecido linfóide e estão associadas principalmente ao nosso intestino. A questão da microbiota intestinal, produção, então, reconhecimento de toxinas e resposta imune. Os distúrbios do sistema imunológico podem acontecer de 3 maneiras. O organismo pode gerar uma resposta imunológica contra si mesmo, uma doença autoimune, quando alguma parte do nosso corpo começa a reconhecer outra parte como um corpo estranho, apesar de ser o mesmo corpo, né? Se não ser uma coisa natural. Quando o organismo não consegue gerar resposta imunológica apropriada contra o micro-organismo. Uma doença decorrente de uma imunodeficiência, por exemplo, o HIV, né? Que o próprio corpo ele não consegue, até hoje, não consegue criar os anticorpos contra esses micro-organismos. Ou então, o corpo gera uma resposta imunológica excessiva e os antígenos muitas vezes inofensivos e prejudica tecidos normais. Uma reação alérgica é uma resposta imunológica excessiva e o que acontece? Aquela poeira que nos deu alergia, na verdade, desencadeou isso e o nosso corpo realiza uma ação exagerada. Então, a gente acaba sofrendo mais as consequências dessa resposta. Então, espero que vocês tenham entendido e gostado. Nós agradecemos muito. Obrigada!